Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez eu aqui passando para deixar um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Vídeo muito importante para nós, porque está falando da Escola Bíblica Dominical, onde ali nós aprendemos a palavra de Deus. Eu costumo falar com a escola de profeta, onde os servos de Deus devem procurar estar para aprender a palavra de Deus. E esta lição 5, foi o dia 1º de maio de 2022. Está falando muito importante, que isso dá um debate muito importante para a nossa vida, porque hoje nós estamos vendo coisas que estão, o ser humano hoje, querendo procurar uma facilidade dentro do Evangelho, procurando uma facilidade para ele, um gancho para ele andar melhor, e muitos não procuram andar dentro da palavra de Deus. Muitos não procuram andar corretamente conforme fala a palavra de Deus. Então tem muitos querendo distorcer a palavra para trazer aquilo a favor dele. Mas nós temos que ser corretamente pela palavra de Deus. E está falando nessa lição, falando sobre o casamento é para sempre. O casamento é para sempre. Glória a Deus. Então nós, servos de Deus, nós somos servos de Deus, e nós sabemos disso porque a palavra de Deus, que os separar é só a morte, até que a morte nos separe. Então, você vai ver lá em Gênesis, quando Deus fala ali com Adão, glória a Deus, por esta razão deixar o varão pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Glória a Deus. Então, não tem como eu desapartar daquilo que faz parte do meu corpo, ou me desapartar. A não ser quando o Senhor tira um, aleluia. Então eles querem até que a morte tire, que a morte separe. Mas eu não posso, aleluia, tirar aquilo que Deus colocou na minha vida. O textuário, você viu o textuário, Jesus é um textuário que o autor da revista deixando para nós, desde que a qual Jesus falou, se assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Mateus 19, verso 6. Jesus falou essa palavra, portanto, não são mais dois, mas um. E aquilo que Deus juntou, não separa o homem. Quando o casamento ele é de Deus, abençoado através do teu pastor, traz uma bênção sobre a tua vida, ele ora pelo teu casamento e abençoa a tua vida, ele ali é para sempre. Ele ali é para sempre. Então você sabe que ali tem as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, quando ele é liderado pelo servo de Deus que abençoa o teu cônjuge. Então ali não tem agora dizer as bênçãos do Senhor sobre ele. A verdade prática, ela fala, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Aleluia. Na continuidade do sermão do monte, Jesus condena o adultério. Jesus condena o adultério lá no sermão do monte. Está Jesus ali, aleluia, com os seus discípulos, e ali Jesus condena o adultério. Mas muito hoje, como eu já falei, muito está procurando uma facilidade e querendo viver isso aí. Aí muitos querem até que a morte nos separe, ou não ser por adultério. Aí muitos hoje estão querendo adulterar para separar. É isso que a gente está vendo hoje, o que está acontecendo. Então nós temos que procurar a viver fielmente a palavra de Deus. Vamos dentro da leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 5 e o verso 27, eles ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Ouviste que foi dito, Jesus está falando aqui, ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, Jesus está falando essa palavra, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para o cobiçar, já em seu coração
cometeu adultério com ela. Eu costumo falar que nosso coração é enganoso. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que vem do nosso coração, porque ele vem para o coração, ele vem na mente vem para o coração, e nós temos que ter um domínio e não deixar ele dominar o nosso desejo. Glória a Deus. O verso 29, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus está falando essa palavra aqui, não é quer dizer que eu olhei, pequei, eu vou ter que arrancar um membro do meu corpo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, é uma palavra porque nós arranca, mas na realidade é melhor que se perca todo o corpo, mas a alma vá para o Senhor. Pois perca braço, perca pé, perca os pés, perca os olhos, mas a alma vá para o Senhor, para o reino de Deus. Mas isso que ele está falando não é, porque nós somos falhos, nosso coração vai desejar, só que é preciso nós se arrepender, dobrar-se diante do Senhor e pedir perdão a Ele. E procurar a não olhar mais com olhar. Nós olha e o não olhar com olhar e o coração impuro. Porque as coisas bonitas que Deus criou é para se ver, mas nem tudo é, aleluia, para nós desejar. Domingo teve uma palestra muito na escola dominical, eu tive essa oportunidade de trazer essa palavra dentro da escola dominical, e foi um debate, o tempo passou, não deu para a gente estudar a revista, porque o tempo passou e não deu, por causa disso aqui. Não podemos cobiçar aquilo que é do próximo. Cobiçar. Não é só a mulher do próximo, mas as coisas materiais. Não podemos ver o irmão comprou um negócio, comprou um relógio, um celular melhor, e nós ficar de olho, ter um sapato melhor, uma roupa melhor, e nós ficar de olho, cobiçando, querendo aquilo que ele tem. Isto é pecado. Então, é a mesma coisa que está falando sobre a mulher do próximo, para a gente ter cuidado com isto, para não desejar a mulher do próximo. E do mesmo jeito, é vice-versa, a palavra está falando para o homem, mas do mesmo jeito é para a mulher também. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de escrita. Eu, porém, vos digo, 32, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus está falando para isso aí, para não casar. Porque na lei, muitos casavam e não dava certo, queriam coisa, acabava o casamento e ele ia, e a mulher ficava sem ter uma coisa, e ele ia e casava com outra, e aí, aquele que casar, comete adultério. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter uma sabedoria para nós não errar. Aí ele está falando porque o casamento ele é para sempre. Então se não dá certo, o teu casamento não deu certo, cometeu adultério, aí vem isso aí. Um se prostituiu, errou, adulterou, pecou contra outro, traiu. Então, que se separe, mas viva só. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Não é porque eu me separei, a mulher adulterou e eu vou ter que sair, eu vou casar, não. Espera no Senhor. Até que a morte nos separe. Não é o homem que o homem separe. É até que a morte separe. Então tem que ter muito cuidado, porque muitos estão hoje adulterando para se separar-se. Para separar, para casar de novo. Então é isso que está vendo muito acontecendo isso. Muitos servos de Deus, muitas servas de Deus, separando e casando de novo. A introdução, eu não vou ler toda a introdução por causa do horário, mas ele fala uma passagem muito importante em Hebreu, no capítulo 4, Hebreu capítulo 13, o verso 4, ele disse
venerado seja entre todo o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que dão a prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Se o patrimônio tem que ser bem justo, sem mácula. Sem mácula. O autor diz, eu, porém, aleluia, vos digo, glória a Deus, dão a prostituição e o adultério, Deus os julgará. Quem vai julgar é Deus. Não sou eu que vai julgar isso aí, mas Deus julgará. Glória a Deus. Você vê, você vai lá dentro da lição, a partir do top primeiro, no 3, ele fala sobre os males, o top primeiro está falando sobre a condenação do adultério. A condenação do adultério. Então, no 3, os males do adultério. Os males do adultério. Lá, na parte B, ele fala assim, não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. Aquele que tem a mente de Cristo, ele vai pensar coisas boas. Então a gente tem que ter muito cuidado, não deixar a maldade entrar no nosso coração, porque é do coração que procede. É do coração que procede coisas boas e coisas ruins. É do coração que ele procede. O desejo, ele vem, a palavra de Deus, de Jesus falou, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então o desejo vem daquilo que o coração está cheio. Nós temos que ter muito cuidado. O apóstolo Paulo deixando aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 16, diz, por quê? Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir? Então ele tem uma pergunta ali, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você tem a mente sadia, você tem uma mente sarada, você tem uma mente, aleluia, abençoada. Então, se você tem a mente de Cristo, você tem que ter um pensamento positivo, um pensamento sadio, um pensamento que agrada ao Senhor. Vou lá no top 2. O 2, ele diz, o que rege o coração, regerá o corpo. O que rege o coração, regerá o corpo. Foi como eu falei, né? Jesus disse, aquilo que vem do coração procede do bem e do mal. Aquilo que vem do coração, vem de dentro, ele é, aleluia, quem domina, quem fala conosco, é aquele que vem do coração. Glória a Deus, glória a Deus. E você vê, Jesus falando, em Mateus capítulo 15, verso 19, ele disse, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Jesus está falando do coração. Então, o autor deixou bem colocado para nós, o que rege o coração, regerá o corpo, ele dominará o corpo, porque do coração procede tudo, do coração procede o bem. Jesus está falando que do coração, aleluia, porque do coração procede os maus pensamentos, aleluia. Então vem do que é bom e o que é ruim, os maus pensamentos, morte, adultério, glória a Deus, prostituição, furto. Então a gente tem que ter muito cuidado, falso testemunho do coração, nosso coração é enganoso. Eu sempre costumo muito falar e bater nessa tecla, que o nosso coração é enganoso. Nosso coração tem que ter muito cuidado, que o nosso coração é enganoso, meu irmão. Tem que ter muito cuidado, nosso coração é falho demais. Você vê uma palavra, o apóstolo, vou lá no 3, o 3, a indissolúvel, aleluia, glória a Deus. Mas ainda, Tiago, você vê Tiago, ele disse, glória a Deus, Tiago capítulo 1, verso 14 e 15, ele diz, mas cada um é tentado quando atraído
e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, já vendo a concupiscência concebida, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então a gente tem que ter muito cuidado para não deixar isso dominar o nosso coração. Nós temos que ter muito cuidado para não deixar isso aí dominar o nosso coração. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque é preciso que nós, aleluia, procure ter muito cuidado para não errar, muito cuidado para não pecar contra o Senhor. Aí tem que ter muito cuidado para não pecar contra Deus. Você vê o top 3, ele diz: e a indissolubilidade do casamento. Assim, o casamento, né, a gente casa, principalmente trazendo para o lado do homem, que a Bíblia está falando muito sobre o homem, sobre o amar, sobre o homem cuidar do seu lar, sobre o homem zelar pela sua esposa. Assim Cristo amou a igreja. Assim como Cristo amou a igreja, o homem tem que amar sua esposa, estar do lado dela. Se for preciso, ele dá a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja, por mim e por você. Assim nós também teremos esse direito, se for preciso, dar a vida pela nossa cônjuge, pela nossa esposa. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Efésios capítulo 5, verso 25, glória a Deus: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Uma palavra que vós, marido, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou e se entregou por ela, sim, homem, se entregue pela sua esposa. Que Deus te abençoe. Quero deixar essa palavra, foi bem breve na palavra, porque não dá para a gente esticar muito. Então, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Próximo domingo, lição 6, não teremos a escola dominical no domingo. Dia das mamães, quem tem sua mãe, curtir com ela. Então nós não teremos escola dominical no domingo. Teremos na terça-feira, às 19h30, um estudo da palavra. Está falando sobre expressando palavras honestas. Venha participar conosco. Terça-feira, na próxima terça-feira, à noite, vai ser à noite, às 19h30. 19h30. Venha participar conosco nessa escola dominical. Que Deus te abençoe. Tá? Que Deus te abençoe. Venha participar conosco. Rua Creditávora, número 27. Assembleia de Deus de Monte Castelo. Rua Creditávora, número 27. Pastor Ramiro Neto, meu pastor, homem de Deus. Paulo tem me instruído, me ensinado, eu estou aprendendo muito com ele. Abraço para todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.